Você tem 1000 ideias, anota em caderno, bloco de notas, rascunho, e-mail, mas nada anda? A gente acha que falta disciplina, mas às vezes o que falta mesmo é uma história. Oi, eu sou o Luiz Teles e eu ensino você a dominar o storytelling para transformar a sua carreira e ampliar o seu poder de comunicação. Uma ideia não contada é igual a uma ideia estagnada, é uma ideia que não existe. Ideia sem forma é uma coisa nebulosa e o cérebro foge daquilo que ele não consegue entender. Quando você narra uma ideia, você dá corpo, você dá tempo, lógica e isso facilita a ação. O storytelling é o esqueleto invisível que estrutura qualquer plano. A Nancy Duarte, que é uma pessoa que eu admiro muito, que também é uma especialista em apresentações e storytelling, ela diz uma coisa que é muito bacana. Ela fala o seguinte: você pode ter a ideia mais revolucionária do mundo dentro de você. Só que se você não engajar alguém na sua ideia, essa ideia morre, ela não serve para absolutamente nada. E você só engaja alguém quando você conta a história dessa ideia para as pessoas. Então veja a importância do storytelling para viabilizar ideias que estão dentro de você. Ideia tem começo, tem meio e fim. Quando ela tem isso, ela vira movimento e ela começa a existir efetivamente. E qual seria uma estrutura para organizar as ideias e fazer com que elas comecem a acontecer de verdade? Vamos chamar isso de um roteiro interno de ativação. E ele, invariavelmente, vai estar dentro dessa estrutura aristotélica em 3 atos. Então, a primeira coisa, quando você para pensar na sua ideia, por que essa ideia nasceu? De uma dor, de um desejo, de uma necessidade, qual que é essa dor, ou esse desejo, ou essa necessidade? Então a primeira pergunta, por que essa ideia nasceu? Segundo, o que essa ideia quer transformar efetivamente? Lembrando, com o paralelo que a gente tem ali do Aristóteles, esse é o momento do conflito. Essa ideia nasce para revolucionar alguma coisa, para mudar alguma coisa, para transformar alguma coisa. E terceiro, isso é legal, qual é o primeiro passo concreto dessa ideia? Qual é a ação que a gente pode definir para que ela comece a acontecer? Então é uma estrutura muito básica, né? Por que ela existe, o que ela muda e qual é o primeiro passo para a ação, para que essa ideia possa acontecer. Se você não consegue contar a jornada da sua ideia, é porque ela ainda não está no ponto de partida. Então fazendo essas 3 perguntas, colocando ela dentro dessa estrutura, você dá vida, dá corpo, dá forma para essa ideia, para que ela possa efetivamente começar a acontecer. Então a gente pode pensar num exemplo, um aluno queria criar um podcast sobre liderança, mas esse podcast não saía do plano, não conseguia fazer com que essa coisa acontecesse de verdade. Quando ele estruturou como uma história que tinha uma missão, um conflito e os primeiros passos, foi mais fácil para ele começar a ver isso acontecer. E experimentar. Às vezes a gente não tem uma estrutura perfeita, não tem um plano perfeito, mas a gente tem que pôr para rodar. Quando você começa a fazer isso, também tem uma outra coisa que você pode testar a história dessa ideia com alguém que não conhece essa ideia e ver se existe algum tipo de conexão que aparece a partir dessa narrativa. Esse cara usou a história do próprio desconforto com outros líderes como motor para ele construir a sua narrativa sobre liderança e aí o podcast saiu, virou um projeto e depois ele decolou a partir desse momento. Mas ele teve que passar por esse processo de transformar a ideia numa missão que tinha começo, meio e fim, para que ela pudesse existir de verdade. Ou seja, a história ativou o plano efetivo. Tem uma outra pessoa que eu gosto muito, que tem um TED que marcou meu aprendizado sobre contar histórias, que é uma autora que chama Elizabeth Gilbert. Ela fala que as ideias, elas ficam perambulando por aí, elas ficam buscando pessoas, para que elas ficam visitando pessoas, esperando para serem ouvidas e serem colocadas em prática. É muito bonita essa noção de que as ideias estão circulando e a gente precisa capturá-las de alguma forma. Mas essa captura, ela exige metodologia, ela exige técnica, ela exige disciplina. Então, essas ideias, elas querem ser narradas e se você ignorar as ideias, elas vão embora. Mas, a partir do momento que eu consigo absorver uma dessas ideias, eu preciso fazer com que elas se transformem em alguma coisa que aconteça de verdade. A inspiração só te respeita se você agir como parceiro dela. E, indo para o nosso Story Drops em ação, como é que a gente pode trazer alguma coisa prática para que você exercite esse conceito no dia a dia?
Então escolhe uma ideia que você tenha mais de 3 meses, alguma coisa que está lá guardadinha, anotada, alguma coisa que está aí, né? Mas já está meio que paradinha esses últimos 3 meses. E responda por escrito essas 3 perguntas. Por que essa ideia nasceu? Segundo, que dor que ela resolve? Qual é a dor que essa ideia resolve? E terceiro, qual é o primeiro ato da história dessa ideia? Quando você fizer isso, fala para você, narre em voz alta o resultado dessas perguntas ou dessas respostas que você deu para essas 3 perguntas. Depois você coloca isso em texto e aí faz de novo o exercício de compartilhar isso com alguém. Ver qual é o resultado, qual é a reação dessa pessoa. Isso é ativação narrativa. Isso é compartilhar a partir de uma história, uma ideia que você tem. E lembrando que grandes ideias não nascem prontas, elas nascem quando a gente começa a contar a história delas. Então, se você gostou, curte esse vídeo. Se você tem uma ideia parada há mais um tempo, coloca aqui nos comentários. Lembrando que eu quero fazer muito esse espaço dos comentários, uma troca de informação entre essa comunidade que eu quero fazer de storytellers, de contadoras e contadores de história. Então, não só coloca aqui se você tem uma ideia que está parada há algum tempo, mas qual é a ideia que você quer tirar do papel? E o que está te travando? Faça essa reflexão, comente aqui para que a gente possa trocar a partir desse espaço. Valeu e até a próxima.